e eu tive um sonho, início de dezembro, e eu tive um agora, dia 30/12 de 2024. E eu queria compartilhar com os irmãos aqui. O primeiro sonho, e eu fiz questão, né, de ter o sonho e escrever em papéis, para que quando eu transmitisse a vocês, eu não acrescentasse uma vírgula e nem tirasse um ponto daquilo que o Senhor me mostrou nos sonhos. E o meu primeiro sonho, eu chegava na igreja e todos estavam alegres, mas com pressa para se arrumar. Todos estavam vestidos de vermelho e eu ouvia alguns irmãos falando: anda, vamos nos arrumar logo, ele está vindo. E eu via alguns irmãos ajudando os outros a colocar os sapatos. E a igreja não tinha teto. No lugar do teto estava cheio de lustres, parecendo diamantes, e todos estavam com pressa para terminar de se arrumar. E o meu segundo sonho foi dia 30/12. E era assim: estávamos no culto. Muitos saíram para o pátio quando o culto acabou, eu e alguns irmãos. E durante o culto, o pastor falava: as sentenças ficaram prontas dia 31 de dezembro. E nesse sonho já era 2025. Quando o pastor terminou o culto, estava muito tarde. Alguns irmãos começaram a reclamar. E eu estava lá fora, no pátio da nossa igreja, esperando minha mãe voltar do banheiro. Mas alguns permaneceram lá dentro. E era uma alegria. Parecia uma festa, nem parecia que tinha acabado o culto. Eles nem se importavam com a hora. E a porta ainda estava aberta. Eu ouvia lá do pátio o pastor, que continuava falando: as sentenças ficaram prontas dia 31/12 de 2024. E essa foi a última vez, depois de muitas vezes que eu ouvi, eu lembro que teve uma última vez que ele falou. E dessa última vez, tudo começou a ficar escuro. Parecia que tinha faltado luz na rua toda. Todos que estavam no pátio começaram a aclamar, começaram a chorar, começaram a se ajoelhar, começaram a pedir perdão, falavam que se arrependiam. E quando olhei para a igreja, a igreja estava com uma luz tão linda, tão reluzente, tão forte, que estava iluminando o pátio. Na igreja só tinha alegria, os irmãos dançando, os irmãos cantando, e a porta estava fechada. E eu comecei a ver algumas bandeiras que pareciam aquelas de festival chinês, com aquelas mesmas letras. E o povo que ficou no pátio chorando e orando mais alto. E eu comecei a ouvir fogos. Era ensurdecedor a oração de arrependimento e misericórdia daqueles que ficavam no pátio. Até que eu via minhas tias que estavam comigo no culto também. E uma tia minha, ela foi correndo para casa para tentar achar meu tio e meu primo. Já a minha outra tia, ela agarrou pelos meus braços, que até doía no sonho. Olhou nos meus olhos e, chorando, ela falou: Gabi, ora pelo seu tio e ora pelo seu primo, para que Deus salve eles. Enquanto estava tudo isso do lado de fora, no pátio, eu vi uma irmã também da nossa igreja ajoelhada chorando. E dentro da igreja eu vi a glória de Deus. Todos ficavam felizes, dançando e cantando, e muito, muito alto cantando. Enquanto no pátio encontrava somente choros e lamentos. Até que eu fui andando até o portão da igreja. E quando eu vi, eu estava na cozinha da minha casa, tudo escuro, um completo silêncio. O céu parecia estar amanhecendo, mas não estava laranja, estava meio que vermelho. Quando eu abro a porta da cozinha, passo para a área da minha casa e eu via uma bandeira enorme, mais de 20 metros, que cobriam as casas dos meus vizinhos. A bandeira era toda roxa, mas no centro tinha uma imagem aterrorizante. Irmãos, essa é uma mensagem de despertamento. As sentenças ficam prontas dia 31 de dezembro de 2024. Deus está nos dando mais uma chance de nos colocarmos
na posição de nos arrependermos, de parar com a inconstância. Porque, olha, esse sonho aqui, ó, esses dois sonhos, eles se conectam. E essa é uma mensagem de arrependimento, de ainda mostrando que Deus ainda tem misericórdia daqueles que estão fora da visão. Deus ainda chama. Irmãos, as portas ainda estão abertas da igreja, mas elas vão se fechar. Então é o tempo de buscarmos, é o tempo de arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. E eu não poderia passar dia 31 sem... Meu pastor me encorajou a gravar esse vídeo. E ele quer postar até hoje, porque a mensagem é para ser entregue hoje. E que Deus possa operar na sua vida, que Deus possa falar contigo assim como falou comigo, a partir deste sonho, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a cada um de nós.